Nunca mais duvide. Descubra as 3 atitudes perigosas que impedem o milagre divino. A noite estava iluminada por uma lua cheia, e uma brisa suave soprou através das árvores da pequena cidade. Maria, com seus 38 anos e um coração repleto de fé, olhou para o céu e disse uma oração silenciosa a São Jorge. Desde que Lucas, seu único filho de 8 anos, fora diagnosticado com uma doença terminal, ela havia se tornado uma constante frequentadora das missas, buscando consolo e forças no sobrenatural. Sua devoção era notável. Muitos a admiravam, mas poucos podiam imaginar a profundidade de seu desespero. No altar da igreja, as velas queimavam lentamente, como se cada chama fosse uma prece fervorosa. Maria sentia o peso da dúvida tentando a abraçar. Ela sabia que 3 atitudes perigosas a cercavam: a dúvida, o medo e a desesperança. Nunca mais vou duvidar, ela sussurrou para si mesma. O cheiro de incenso enchia o ar, e enquanto se perdia em oração, as palavras começaram a ecoar em sua mente. Deus é capaz de tudo. No auge do desespero, decidiu convocar a comunidade. Com a voz trêmula, anunciou um encontro de oração para Lucas. O dia escolhido era próximo a uma importante festa de São Jorge, e todos compareceram. A igreja transbordava de pessoas, corações unidos em um só clamor. O pastor, homem de fé inabalável, começou a liderar a oração. As vozes se elevavam, como um coro celestial, fazendo a atmosfera palpitar com a presença divina. 12 mãos levantadas, 30 olhares vigilantes e um milagre aguardado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder, deixar um like me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto o pastor clamava pela cura, os murmúrios de fé enchiam o espaço. As paredes pareciam vibrar e Maria sentia o seu coração pulsar em sintonia com cada voz ao seu redor. Foi então que, em um momento de pura graça, Lucas começou a se mexer. O milagre se desenrolou lentamente, cada movimento dele provocando uma onda de incredulidade. Ele abriu os olhos, primeiro devagar, depois com clareza. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Maria, misturando-se com a alegria e a esperança renascente da comunidade. Porém, mesmo diante desse milagre palpável, a dúvida se entranhava em seu espírito. O que viria a seguir? Seria essa apenas uma graça temporária? A alegria coletiva foi abalada pela incerteza. Maria respirou fundo, sentindo os olhares atentos e cheios de expectativa. Ela precisava encontrar força e enfrentar aquela batalha interna. Será que a força da oração e da fé coletiva poderia realmente manter o milagre? Ela sentiu a sombra da dúvida avançar como um espectro, se misturando com o brilho tênue da esperança. E agora, com o resultado desse milagre à sua frente, o que mais poderia acontecer? O coração de Maria pulsava com um misto de alegria e apreensão. A sensação de ver Lucas, seu filho amado, acordando daquela letargia, parecia um sonho, mas a realidade logo a acenava com suas dúvidas. As pessoas à sua volta aplaudiam, gritavam de alegria, mas dentro dela uma tempestade ao mesmo tempo lúcida e angustiante se preparava para estourar. Ela se lembrou das palavras do pastor. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas que fé era essa se a sombra da dúvida teimava em dançar em seu coração? Maria se questionava se esse milagre era uma resposta às suas orações ou se, de alguma forma inexplicável, as promessas divinas haviam mudado. Senhor, o que eu faço agora? Pensou Maria, enquanto os olhares vibrantes dos vizinhos a cercavam. O ambiente estava repleto de expectativa e as emoções se cruzavam como a brisa suave que entrava pela janela. Naquela igreja, os ecos de Amém faziam reverberar, mas dentro dela a inquietação era palpável. Lucas, agora sentado, olhou para a mãe com um sorriso inocente, como se nada tivesse acontecido.
Aquela expressão iluminada parecia desmentir toda a dor enfrentada até ali. Maria tentou manter o foco, mas os pensamentos a assaltavam sem piedade. Ela se lembrou de quantas noites havia chorado sozinha, esperando um sinal, um sopro de esperança. A cada sorriso do filho, uma nova onda de esperança invadia seu espírito, mas logo vinha a questão: e se o milagre desaparecesse? E se ela não conseguisse sustentar essa nova vida com sua fé? O pavor a apertava. Maria respirou fundo, tentando se estabilizar. Ela se lembrou das várias ocasiões em que a vida parecia estar próxima de uma catástrofe, e em cada uma delas a graça de Deus tinha se feito notar. Mas eu não posso deixar a dúvida vencer, Senhor, murmurou, olhos fechados, buscando refúgio na oração. Precisava sentir com cada fibra de seu ser o que significava realmente ter fé. Uma voz interna, como um sussurro, ecoou em seu coração. Confie, cada dia é uma nova oportunidade para testemunhar minha glória. Enquanto o murmúrio da multidão aumentava, algo começou a mudar. A atmosfera na igreja já não era somente de celebração, havia um fervor palpável, um chamado à ação. As mãos que antes se erguiam em adoração, agora se uniam em oração intercessória. O pastor se adiantou, chamando todos para um momento de clamor coletivo pela manutenção daquele milagre. Vamos levantar um clamor, ele disse, sua voz potente cortando a euforia. Precisamos de um povo que não tenha medo da dúvida, mas que a transforme em confiança. As palavras reverberaram no coração de Maria. A oportunidade de unir a fé da comunidade novamente era um diferencial. A nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais que querem nos calar. Pois o pastor, enquanto os louvores se elevavam, a ação da comunidade em oração trouxe um novo peso ao ar, como se cada palavra proferida fosse uma declaração de fé vencendo a incerteza. Maria sentiu que a vida de Lucas pulsava não apenas como um milagre, mas também como um chamado a ser verdadeiro em suas convicções. A dúvida não poderia mais governar seus pensamentos. E enquanto cada alma ao seu redor clamava por uma intervenção divina, a luz da esperança começava a brilhar com mais intensidade. Contudo, quando ela olhou para Lucas novamente, seu sorriso se desfez e uma nova preocupação surgiu. Seria possível que o milagre testasse sua fé de maneiras que ela nunca poderia imaginar? O que estaria por vir? A comunidade clamava cada vez mais forte, e ela sabia que a luta apenas começava. Naquele momento de fervor, a pergunta pairou no ar. Estavam todos prontos para enfrentar o que Deus tinha reservado? A resposta de Maria poderia mudar tudo. O pastor estava em fervor, sua voz ressoando com autoridade, como um clangor de trombeta que convocava o povo a se levantar em uníssono. Cada palavra carregava um peso espiritual, e Maria se viu profundamente impactada pela força daquela mensagem. A adoração pulsava como um coração coletivo, vibrando em perfeita harmonia com a fé de cada um ali presente. Confiança é a base da nossa vitória, bradou o pastor, fazendo os olhos de muitos brilharem. Ele estava certo. Maria sentia a importância do apoio que vinha da comunidade, como um cobertor quente em uma noite fria. Porém, enquanto olhava para Lucas, cada vez mais imerso na alegria ao seu redor, uma sombra de preocupação se instalava em seus pensamentos. O que aconteceria quando a comemoração acabasse? Ela se lembrou de todas as vezes que havia escutado testemunhos de pessoas cuja fé fora severamente testada. A história de sua amiga Clara, que depois de um milagre enfrentou uma série de novos desafios, veio à sua mente. Será que milagre é apenas o começo de uma batalha? Refletiu enquanto seu coração se tornava um mar revolto de incertezas. Maria fechou os olhos novamente, tentando se conectar com Deus. Senhor, o que devo fazer? Não quero que a dúvida se instale de novo em minha vida. Me ajude a crer, a permanecer firme, a fortalecer a fé de Lucas. Não posso permitir que esse milagre se torne um fardo. Um momento de silêncio tomou conta da igreja, quase sagrado. Era como se o céu estivesse à espreita, esperando por um movimento.
Logo, o pastor convocou todos a buscarem em seus corações a resposta que precisavam. Que cada um aqui hoje decida ser um instrumento de fé e esperança, e que a dúvida se transforme em coragem. As vozes começaram a subir novamente, mas agora era diferente. Maria sentia a então névoa pesada que a cercava começar a se dissipar. E então, no meio daquela multidão, um murmúrio começou a se intensificar. O que está acontecendo? Pensou. Sentiu-se levada a abrir os olhos. Lucas, de pé agora, estava se movendo ao lado da mãe, como se fosse atraído por uma força divina. A congregação pareceu notar, e uma onda de empolgação se espalhou pelo meio de todos. As mãos se ergueram em adoração e em lágrimas de alegria. Então, quando Maria olhou para o seu filho, Lucas não era mais apenas uma criança alegre recém-despertada. Ele estava irradiando uma energia sobrenatural, os olhos brilhando, como se ele fosse um portador de luz. Naquele momento, Maria sentiu seu espírito ser elevado, palpitações de esperança inundando seu coração. Mas, ao mesmo tempo, uma nova sensação a envolveu, a necessidade de proteger esse novo despertar. O que isso significa? Questionou-se enquanto um sentimento de urgência a preenchia. Olhando para o pastor, que parecia ter percebido a transformação de Lucas, uma nova responsabilidade se acendeu dentro dela. Não posso deixar que a dúvida me vença de novo. Preciso ter uma fé viva, vibrante. A sensação era como um incêndio crescendo, e Maria sabia que era hora de agir, de se aprofundar na sua fé. Mas o que isso significaria para Lucas? Ela gostaria de protegê-lo de qualquer dificuldade que pudesse surgir. Mas, se esse era o plano de Deus, estava disposta a enfrentar. Estão prontos para enfrentar a tempestade que se aproxima? Perguntou o pastor, seus olhos fixos nos rostos da congregação. Cada pessoa respondeu com um sim ressonante. E Maria também sentiu que estava pronta. Mas que tempestade seria aquela? O coração de Maria estava agora em um constante vai-vem de esperança e expectativa. Era o começo de um novo capítulo não apenas na vida de Lucas, mas em toda a comunidade. A dúvida que antes pairava era agora um combustível para a transformação. Mas, à medida que o fervor crescia, a pergunta final se instalou. Estamos verdadeiramente prontos para testemunhar a glória de Deus em meio à adversidade? Ela olhou para Lucas com um misto de carinho e temor, lucidez se estabelecendo em seu espírito. O clima na igreja era eletrizante. Cada fiel parecia sentir a presença de Deus de maneira palpável. Lucas, emanando luz, era o centro das atenções. Maria não conseguia desviar o olhar do filho, seus olhos curvados de alegria e amor. Mas, ao mesmo tempo, um fio de preocupação sussurrava em seu coração. Seria esse brilho a verdadeira transformação ou apenas um lampejo passageiro? Enquanto a adoração seguia em crescendo, o pastor pediu para que cada um refletisse. As mãos levantadas balançavam ao ritmo da música. O som ecoava como se cada nota tivesse vida própria. E naquele momento, algo dentro de Maria clamava para que ela também se envolvesse na dança da fé. Mas a dúvida ainda lhe gripava a alma. O que aconteceria depois que o fervor esfriasse? Como poderiam sustentar essa chama viva? Durante uma pausa na canção, o pastor caminhou até o centro do altar, sua expressão séria e intensa. Ele dizia que muita gente não entende que os milagres, embora sejam atos divinos, muitas vezes vêm acompanhados de desafios. Era um lembrete poderoso. Não sejamos como aqueles que temem a tempestade, mas sim como aqueles que compreendem que a tempestade pode revelar a grandeza de Deus. As palavras pesaram sobre Maria como um manto de realidade. Naquele instante, um desejo ardente nasceu dentro dela. Quero ver a glória de Deus na vida do meu filho. Ela não sabia como, mas estava decidida a buscar essa experiência, não apenas para Lucas, mas para toda a comunidade. Era uma luta espiritual que não poderia ser ignorada. Lucas então se virou para Maria. Seus olhos brilhantes pareciam ler o coração da mãe. Com uma voz suave, ele murmurou: "Mamãe, não é maravilhoso? Eu sinto Deus aqui." Maria sentiu a tensão no peito amolecer um pouco. O inocente entendimento de Lucas era como um bálsamo, mas a dúvida ainda gritava em seu interior. Como assegurar que essa experiência não se tornasse um peso?
Enquanto meditava, o pastor declarou que era hora de romper os grilhões da dúvida. Ele convidou aqueles que se sentiam oprimidos a subir ao altar para receber oração. Maria sentiu uma força inesperada empurrando-a. Talvez seja isso que eu preciso, pensou. Um misto de ansiosa coragem a impulsionando. Com o coração palpitando, ela e Lucas foram em direção ao altar. Outros faziam o mesmo, e ali, em um mar de almas buscando libertação, Maria sentiu como se estivesse prestes a desvelar algo que poderia mudar não só suas vidas, mas a de muitos. Ela se lembrou do que havia lido. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aquela era a hora. Estando diante do pastor, Maria ouviu a sua voz se erguer em oração, clamando pelo destino frutífero que Deus tinha preparado. As palavras ressoaram como trovão e Maria sentiu cada frase penetrando em sua alma. Onde havia dúvida, agora brotava uma certeza divina. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas de gratidão e Maria sentiu cada gota como um alívio enviado por Deus. Mas, no fundo de seu coração, uma pergunta persistia. E se a tempestade trouxer desafios que eu não consigo enfrentar? Assim que a oração terminou, uma nova energia se espalhou pela congregação, mas uma sombra de incerteza ainda permeava a mente de Maria. O que será que verdadeiramente está por vir? Uma grande transformação é a recompensa, mas quais provas eles terão que suportar? Com Lucas ao seu lado, ela se sentiu fortalecida, mas a respiração ainda estava tensa, como se estivesse à beira de um grande acontecimento. A dúvida poderia ser uma armadilha. O que Maria faria para sustentar a fé renovada em meio às dificuldades que poderiam surgir? As respostas a esses questionamentos pareciam dançar no ar, apenas além do alcance de seus dedos. Estariam prontos para a grande revelação que Deus tinha preparado? O ar estava impregnado de expectativa. A energia da adoração ainda fluía como um rio nas veias da igreja, mas Maria sentia que um novo caminho estava prestes a se desenrolar diante dela. Ao lado de Lucas, ela percebeu que havia uma multidão ali disposta a experimentar a mesma transformação, cada um com suas próprias dúvidas e esperanças. Enquanto o pastor conversava com os fiéis, Maria olhou nos olhos de Lucas, que reluziam com o brilho da inocência e da fé. "Mamãe, vamos confiar em Deus?" Sua voz suave ecoava na mente dela, firme e graciosa, como uma âncora em meio à tempestade. E naquele instante, as palavras do pequeno fizeram um eco profundo em seu interior, como se estivessem ressoando nas paredes de sua alma, enfraquecendo a sombra da incerteza. Mas as incertezas provavelmente não ficariam caladas por muito tempo. Quais desafios ela teria que enfrentar para ver Lucas crescendo na fé? O pastor começava a tocar em temas que Maria também temia: a resistência e a perseverança. Alguns dos maiores milagres vêm disfarçados de lutas, ele dizia, e essas palavras reverberavam como um sopro de vida. A luta seria real, mas não era um sinal de falha, mas de crescimento. Maria viu vários membros da igreja começando a compartilhar testemunhos de suas próprias batalhas. Olhando para os rostos iluminados pelo Espírito, ela se deu conta de que cada um ali tinha uma história, uma luta, um milagre guardado a 7 chaves. "Sou grato por um Deus que não desiste de mim", exclamou um homem de cabelos grisalhos, o que fez todos aplaudirem. Havia algo puro na adoração coletiva, um pulsar de fé que aquecia o ambiente. Era como se Maria estivesse num campo de flores silvestres, cercada por pessoas compartilhando seus próprios perfumes. Cada testemunho era uma gota de esperança, cada lágrima uma oração enviada aos céus. Aquela era a verdadeira essência da comunidade. Naquele lugar, juntos, eles não eram apenas lanceiros, eram soldados da mesma causa, prontos para enfrentar a batalha da fé. Inspirada pelo testemunho de outros, Maria refletiu sobre sua vida. "Quando eu olho para minha história, é tão fácil perder a fé", pensava. Mas são exatamente esses momentos de dificuldade que revelam uma glória maior. O desejo de ver Lucas florescer na presença de Deus tornou-se sua força motriz. E ela também queria, de alguma forma, mostrar ao menino que a fé não era apenas uma emoção passageira, mas uma decisão diária.
Quando o pastor pediu para todos fecharem os olhos e pedirem a Deus por um propósito em suas vidas, Maria sentiu que o Senhor estava a chamando. A presença estava tão forte que ela quase a podia tocar. Olhou novamente para Lucas, que com as mãos postas em prece, parecia em sintonia total com o céu. Um calor intenso subiu por suas veias, uma urgência de agir. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma mulher na congregação começou a chorar. Era uma dor profunda, uma história de luta e perda, e suas palavras eram verdadeiras. Como se todos tivessem ouvido as mesmas notas de um violão desafinado, a vulnerabilidade dela fez com que o ar ficasse pesado de emoção. A igreja se calou, cada um mergulhado em seus pensamentos e orações. Confiar em Deus em nossos altos e baixos é uma escolha diária, ponderou uma voz interior. Maria percebeu que precisaria unir as forças de amor e fé ao lado de Lucas, mas estava absolutamente ciente de que obstáculos ainda poderiam surgir. Conversas e orações seriam necessárias, mas se ainda havia lugar para a fé, também havia lugar para um milagre. Quando o culto chegou ao fim, a promessa de que algo grandioso estava por vir pairava no ar. Maria sabia que não poderia deixar que a dúvida a paralisasse. O momento da grande revelação de Deus se aproximava. E se a tempestade estava prestes a chegar, então ela seria como uma árvore firme, enraizada na terra da fé. Mas, ao sair da igreja, uma questão fez seu coração acelerar. Estamos realmente prontos para o que Deus está prestes a fazer em nossas vidas? Aquela dúvida, a mesma que tanto a tinha atormentado, agora se transformava em um convite à coragem que poderia mudar tudo. Era hora de se preparar, a jornada estava apenas começando. O sol começava a se pôr, envolvendo o horizonte em um suave tom alaranjado, que parecia refletir a transformação interna de Maria. A cada passo que ela e Lucas davam em direção ao carro, uma sensação de expectativa e temor a acompanhava. Era como se o mundo ao seu redor estivesse se preparando para algo extraordinário, algo que transcenderia suas experiências passadas. Chegando ao carro, Maria olhou para Lucas, seu pequeno guerreiro. "Vamos orar, meu amor." O menino assentiu com um sorriso largo, e as mãos pequenas se uniram em prece. Naquele momento, Maria não estava apenas pedindo por proteção, mas clamando por direção e força. Era uma invocação ao céu que partia de um coração que desejava mais presença de Deus em suas vidas. "Senhor, nos guia em cada passo. Estamos prontos, mas queremos saber os teus caminhos. Que a tua vontade seja feita," ela murmurou, sentindo a emoção apertar seu peito. Oração simples, mas poderosa. Uma conexão com o divino que havia se estabelecido ali, entre mãe e filho. Enquanto dirigiam pela estrada, o trânsito fluía como a correnteza de um rio, mas a mente de Maria estava longe dali. As palavras do pastor ecoavam em sua cabeça. Algumas lutas são necessárias para o nosso crescimento. Como pessoa que sempre desejou uma vida tranquila, aquelas palavras a chocaram. "O que será necessário, Senhor?" ela pensou, conectando os pontos das batalhas que havia enfrentado. Lucas, sério e concentrado no que a mãe falava, interrompeu o silêncio. "Mamãe, você se lembra daquela história da tempestade e do barco?" Os olhos dele brilhavam com a lembrança. "Claro que lembro, filho. Jesus estava no barco, e mesmo assim a tempestade veio," respondeu Maria, tentando não se deixar envolver pelas dúvidas que quase a sufocavam. "É, mas ele acalmou tudo, né? Mesmo quando estava tudo bagunçado." Lucas retrucou cheio de convicção. Aquela simplicidade tocou o coração de Maria, como um bálsamo para suas incertezas. Ao chegarem em casa, o ambiente estava sereno, mas a atmosfera de expectativa ainda permanecia. Maria percebeu que o lar deveria se tornar um santuário não apenas para Lucas, mas para elas duas, um espaço seguro onde a fé pudesse crescer. Enquanto preparava o jantar, Rafael, o pai de Lucas, entrou. Ele tinha seu jeito tranquilo, mas havia algo na expressão dele que chamou sua atenção. "Amor, precisamos conversar", começou Rafael enquanto a mesa se preparava. Maria sentiu uma onda de preocupação. Com o coração acelerado, pensou na possibilidade das dificuldades que ele poderia trazer. "Sobre o que, querido?" A pergunta saiu cautelosa, mas cheia de amor. E Rafael, percebendo a tensão no ar, suspirou. É sobre a minha proposta de trabalho.
Eu estou pensando em aceitar a vaga na cidade vizinha, disse ele, olhando fixamente nos olhos de Maria. A luz da lâmpada refletia a insegurança que se desenhava na face dele. Maria sentiu um frio na barriga. A ideia de distâncias torturava sua mente. Sentiria falta dele e a responsabilidade de cuidar de Lucas sozinha poderia triplicar. E se não der certo? E se isso nos afastar? A pergunta brotou sem querer, mas a ansiedade a tomava. Deus estará conosco, não é assim? Não podemos deixar o medo nos aprisionar. Precisamos confiar, Rafael disse, sua voz forte, mas com empatia. E ali, diante da decisão, a conversa se estendeu. Cada palavra trocada era como uma semente de fé sendo plantada, mas a luta interna de Maria continuava. A dúvida a atingia como ondas em uma praia, insistente e inabalável. A coragem também é uma forma de fé, pensou. E ao mesmo tempo, no profundo de seu ser, a pergunta ressoava. Estariam prontos para as tempestades e os milagres que viriam juntos? Um novo sopro de coragem a invadiu, mas ainda havia um véu de incerteza pairando no ar. Ela olhou pela janela, observando a luz do luar dançar sobre as folhas da árvore no quintal. O que será que Deus está prestes a fazer em nossas vidas? A adrenalina corria em suas veias, enquanto o coração pulsava de expectativa. A noite parecia prometer algo mais, algo necessário, e a coragem estava prestes a encontrar um caminho. Ainda havia muito a ser revelado. O cheiro de alho e cebola cozinhando na panela preenchia a cozinha, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com as inquietações dentro de Maria. Enquanto mexia os ingredientes, a mente dela permanecia afiada em preocupações e esperanças. A luz suave da lâmpada iluminava o espaço, mas em seu coração a escuridão da dúvida ainda se fazia presente. Deus, o que você está planejando? Sussurrou, quase como um avô que não estava ali, mas que escutava com atenção. As incertezas sobre Rafael, a ideia da mudança e o futuro de Lucas giravam em sua mente como carros de bueirás. Um turbilhão. Era tempo de buscar um equilíbrio, mas as dificuldades pareciam amplificadas pelo peso da responsabilidade. Pela fé, tudo é possível, um eco de sua interna. Mas no fundo, ela se perguntava se realmente acreditava nisso. Naquele instante, um pequeno grito trouxe Maria de volta ao momento presente. «Mamãe, vem ver isso!» Lucas, com seus olhos brilhantes, apontava para a janela. Por um segundo, tudo na cozinha ficou em silêncio. Ela não sabia se era a curiosidade ou a urgência em seu tom que a atraía, mas Maria correu até a janela, o coração antecipando a descoberta. Lá fora, acima das árvores, uma luz brilhante cruzava o céu. Era um desses raros fenômenos que acontece e deixa todos deslumbrados. A luz dançava e Maria pôde sentir sua alma sendo tocada. Lucas, ao lado dela, segurava sua mão com força, como se entendesse que aquele momento era especial. «É Deus nos dizendo que tudo ficará bem», ele comentou, a voz doce de uma criança que sabia, de algum jeito, que a esperança era real. Maria olhou para seu filho e um sorriso involuntário irrompeu, seus medos temporariamente dissipados pela pureza daquela confiança. «Você está certo, amor. Às vezes precisamos apenas olhar para o céu», respondeu Maria, sentindo as lágrimas invadirem seus olhos. Era um sinal, um lembrete de que a vida tem seus altos e baixos e que Deus sempre está presente, mesmo quando tudo parece nebuloso. Enquanto a luz desaparecia no horizonte, a inspiração começou a fluir através de Maria. Ela se lembrou do pastor em sua última mensagem, falando sobre as 3 atitudes que podem bloquear o milagre divino. O que seriam essas atitudes? E ela estava fazendo algo a respeito? «Sabe, Lucas, vou escrever sobre isso. Talvez possamos descobrir juntos», disse ela, já imaginando como a jornada poderia se transformar em um testemunho poderoso para o pequeno. A ideia de compartilhar o que estava aprendendo a fez sentir-se ainda mais ligada ao propósito. A noite continuou, e com ela, um pequeno momento de reflexão. Havia um dilema no coração de Maria. Como seria essa mudança que Rafael queria fazer? O que, de fato, essa nova oportunidade significava para sua família? A ansiedade percorria sua mente, mas agora ela se sentia um pouco mais leve. A certeza da presença de Deus tornava-se mais forte a cada respiração.
Ela percebeu que teria que tomar uma decisão em breve, mas agora isso não a assustava tanto. As dúvidas poderiam ser transformadas em fé e a preocupação em ação. Com um sorriso decidido, Maria levantou o olhar e buscou a luz da lua novamente. Senhor, faz a tua vontade. Estamos prontos para ouvir. Aqueles que esperam em ti não serão decepcionados, murmurou. E no fundo de seu ser, uma nova questão começava a brotar. O que mais a vida poderia trazer? Que novos sinais Deus daria? Estariam prontos para entender os milagres e também os desafios que poderiam vir juntos? Naquela fragilidade, ela decidiu que estava disposta a embarcar nessa jornada. A aprender, a descobrir e, principalmente, a não perder a fé. Ainda haveria muito mais a se revelar. A noite caiu completamente, e a cozinha agora se transformara em um espaço de serenidade. O cheiro dos temperos ainda pairava no ar, mas era como se uma nova fragrância, mais suave, emanasse de Maria. Eram vestígios de esperança e renovação. Assim que voltou à sua mesa de trabalho, Lucas se acomodou em um canto, olhando-a atentamente. "Mãe, o que você vai escrever?" ele perguntou, a curiosidade estampada no rosto. "Vou falar sobre algumas coisas que podem nos prender, que nos impedem de ver os milagres", respondeu Maria, cercada por papéis e canetas, sentindo o peso do que compartilharia. "Mas o que, por exemplo?" Lucas se aproximou mais, como se cada palavra fosse um segredo que ele precisava saber. Maria hesitou por um momento. As palavras do pastor ecoavam em sua mente. A primeira atitude que pode nos bloquear é a dúvida. Quando temos medo do que pode acontecer, deixamos de confiar em Deus. Você se lembra daquela luz que vimos mais cedo? Ela era como um sinal de que Ele está sempre aqui, que devemos nos abrir para os milagres. Lucas assentiu, seus olhos refletindo a luz da fé. E a segunda? "É a falta de gratidão", Maria disse, pegando uma folha em branco. Às vezes, estamos tão focados no que não temos que esquecemos de agradecer pelo que já conquistamos. Cada pequeno detalhe é uma bênção e reconhecer isso pode transformar nosso coração. Maria estava empolgada agora, com o coração batendo rápido enquanto escrevia. E a terceira, meu amor, é a falta de ação. Temos que agir, mesmo que seja um passo pequeno. Muitas vezes deixamos tudo nas mãos de Deus, mas Ele espera que nós também façamos a nossa parte. Lucas ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras da mãe. Então, já com a mente cheia de ideias, ele disse: "Vamos fazer algo agora." "Que tal?" Maria sorriu curiosa, incentivando-o. "Vamos agradecer a Deus." E assim, naquele momento, os dois se uniram em oração. As vozes se elevaram como um perfume do lar, e mesmo que fossem apenas dois, a presença de Deus parecia encher aquele espaço. Maria sentia a conexão se fortalecer, o temor e a incerteza da mudança diminuindo. "Obrigado, Senhor, pela luz que vimos, pela nossa família e pela chance de um novo começo", disse Lucas, com uma sinceridade que somente uma criança poderia ter. Maria, tocada pela pureza daquela oração, notou que até mesmo as estrelas lá fora pareciam brilhar mais intensamente. Era como se o céu respondesse, trazendo uma onda de paz que invadia seu espírito. Ao final da oração, uma sensação de expectativa tomou conta dela. Uma emoção doce e encorajadora preenchia o ar. E, ao olhar pela janela, notou que as estrelas pareciam dançar, como se compartilhassem a alegria daquele momento. "Você sabe, Lucas", começou Maria, a voz vibrando de empolgação, "cada pequeno ato de fé pode desencadear algo incrível em nossas vidas. Não podemos deixar que a dúvida ou a falta de gratidão nos impeçam de ver o que Deus quer fazer." Ela teve um pressentimento sobre o que estava por vir. Algo maior estava se aproximando, um convite divino para seguir adiante. Mas, ainda assim, o que exatamente Deus tinha em mente? Que novos desafios e milagres a aguardavam nesse caminho de descobertas? Com a mente fervilhando de possibilidades e o coração leve, Maria decidiu que não iria mais duvidar. A jornada seria repleta de perguntas, mas também de esperanças. E assim, respirando fundo, Maria se preparou para o que estava por vir, mesmo sem saber que naquele percurso poderiam ser revelados segredos surpreendentes sobre fé e transformação.
Quais ensinamentos ainda faltavam ser desvendados na busca pelo propósito divino? A luz da cozinha agora iluminava de maneira suave o rosto de Lucas, que, entusiasmado, começou a pensar em quantas coisas poderiam se transformar a partir daquela noite. A gratidão que tinha brotado em seu coração não era apenas uma palavra bonita, era um sentimento real, pulsante. Ele olhou para Maria, que continuava a escrever, a caneta deslizando com facilidade sobre o papel, como se também estivesse capturando os mistérios de Deus. Mãe, começou Lucas com a voz doce e curiosa. Deus escuta a nossa oração sempre, mesmo quando não sabemos o que pedir? Maria levantou a cabeça, sentindo a profundidade da pergunta. Aquela fase inocente e pura da criança parecia ressoar com a sabedoria divina que ela mesma estava tentando entender. Sim, meu filho, ele escuta. Às vezes, as respostas vêm de formas inesperadas. Precisamos estar atentos às pequenas coisas ao nosso redor. Nesse momento, a janela da cozinha tremeu ao toque de uma brisa leve, como se a própria criação estivesse afirmando suas palavras. Olha, Lucas, até o vento quer nos lembrar de confiar. Ele viaja de um lado para o outro, sem medo, crendo que seu caminho é o certo. Com um sorriso, Lucas olhou pela janela, observando as folhas dançando. Era como se a natureza estivesse em celebração e em seu coração nasceu a vontade de fazer algo. Vamos agradecer por mais uma vez, mãe. Vamos celebrar. Maria assentiu, tocada. Eles levantaram as mãos e novamente o espaço foi preenchido com uma oração de gratidão. Obrigado, Senhor, pela brisa, pelas folhas e por tudo que temos. Entoaram juntos, reforçando a certeza de que pequenos gestos eram poderosos nas mãos de Deus. Após o momento de celebração, um pensamento surgiu na mente de Maria. Lucas, você acredita que Deus pode nos surpreender de maneiras que nem imaginamos? Sim, mãe, eu sinto que Ele quer nos mostrar algo especial. As palavras da criança eram tão puras, e Maria se perguntava se ao longo de sua jornada ela tinha perdido a capacidade de ver a beleza do inesperado. Ela decidiu fazer uma pausa na escrita e olhou nos olhos da criança. Então, vamos ficar atentos aos sinais, combinado? Eles podem vir além das estrelas, talvez através de alguém que cruzar nosso caminho ou um sentimento que brote no nosso coração. Aquela noite se arrastava, mas o calor da excitação era palpável. Contudo, enquanto Maria tentava absorver tudo, uma pontada de receio surgiu. E se não entendermos o sinal? Ela questionou. E se não soubermos qual caminho seguir? Não podemos deixar o medo nos parar, Luiz respondeu, com a determinação que apenas uma criança pode ter. Nós vamos pedir a Deus por clareza e continuar olhando para as estrelas. Maria sorriu, sentindo a força da fé daquela criança. Ele sempre tinha um jeito de trazer esperança em cada fala. Você tem tanta razão. A fé é uma luz, mesmo nas noites mais escuras. Enquanto conversavam, Maria percebeu que o tempo passava rapidamente e um sentimento de urgência a invadiu. Era como se algo estivesse prestes a eclodir. Mas o quê? O que Deus estava planejando a respeito delas? Ela decidiu que não deixaria a incerteza a derrubar. Iria se apegar à esperança como uma ancoragem firme. E assim, com a noite se aprofundando e as estrelas brilhando mais intensamente, Maria decidiu que não poderia esperar mais. Era hora de agir, de se mexer, de ir em busca daquilo que Deus havia prometido. Mas qual seria o próximo passo? Havia um chamado pairando no ar, e ela estava ansiosa para descobrir. Apenas havia um jeito de saber, e Maria estava determinada a se lançar nessa jornada repleta de fé. O que mais Deus tinha para lhes mostrar? Quais seriam os desafios que os aguardavam e que milagres poderiam surgir nesse caminho incerto? A manhã seguinte despontou radiante, com o sol iluminando cada canto do lar de Maria. Enquanto o aroma do café fresco invadia a casa, ela sentia que a presença de Deus pairava no ambiente, como um manto de paz. Lar e espírito vibravam juntos em sintonia. Ao lado, Lucas estava animado, equilibrando-se entre a curiosidade infantil e a fé renovada que brotava em seu coração. «Mamãe, vamos orar antes do café?» sugeriu o pequeno, com os olhos brilhando como estrelas. Maria sorriu, tocada pela iniciativa do filho.
Era encantador ver como Lucas havia se tornado um farol de esperança em meio a tantas dúvidas. Enquanto oravam, um profundo sentido de gratidão envolveu o ambiente. Obrigado, Senhor, por este dia e por tudo que está por vir, Maria murmurou, sentindo seu coração aquecer. Havia algo em jogo, ela sabia disso, como se uma nova fase de suas vidas estivesse prestes a iniciar. Terminada a oração, Maria e Lucas se sentaram à mesa, onde o café fumegante aguardava. Hoje vamos fazer algo diferente, anunciou Maria, decidida a colocar em prática as lições que aprendera na noite anterior. Lucas ficou radiante com a ideia. Eu posso escrever todas as minhas perguntas, exclamou, levando papel e caneta para o lado dele. Maria sorriu de volta, admirada pela forma genuína com que seu filho enfrentava a vida. Ela também pegou uma folha e começou a escrever com seu coração aberto. No papel, Maria expressou sua gratidão pelas pequenas coisas, pelas bênçãos que lhe cercavam, assim como as dificuldades que vinham para fortalecer a fé. À medida que escrevia, uma paz inexplicável lhe envolvia. Era como se a cada palavra, cada desabafo, as dúvidas fossem dissipadas e uma nova luz resplandecesse em seu ser. Enquanto isso, Lucas rabiscava animadamente. Mamãe, eu escrevi que quero entender mais sobre os sinais de Deus, contou empolgado, e que quero que ele sempre esteja do meu lado. Como vamos saber se estamos no caminho certo? Bela pergunta, filho, Maria respondeu, admirando a pureza daquele desejo. Acredito que, ao mantermos nossos corações abertos e orando, estaremos mais suscetíveis a entender seus sussurros. Ele se comunica de maneiras surpreendentes. Com a mesa recheada de cartas de gratidão, Maria decidiu que era hora de levar suas promessas adiante. Hoje faremos uma visita ao abrigo da cidade. Vamos compartilhar um pouco do nosso amor e esperança com quem precisa. Que acha disso? Lucas acenou vigorosamente, encantado com a ideia. Quando chegaram ao abrigo, uma alegria estrondosa encheu o ar. Crianças, idosos e trabalhadores acolheram Maria e Lucas com sorrisos sinceros. O que começou como uma simples visita, logo se transformou em um momento de troca de vida e fé. Maria sentiu que cada momento ali, cada abraço, cada risada era um verdadeiro milagre. Ela viu em seus olhos a mesma luta que havia enfrentado e com cada palavra de encorajamento sabia que estava semeando não apenas esperança, mas transformando a própria essência de sua vida e de seus sonhos. A tarde transcorreu entre sorrisos e abraços, e enquanto Maria servia algumas porções de comida, ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo. Os discípulos, os milagres e a transformação não estavam apenas na cura do filho. Eles estavam em cada ato de amor, em cada gesto de bondade. E todos podiam ver a luz brilhar no testemunho. Ao se preparar para ir embora, Maria olhou para Lucas e viu o brilho em seus olhos. Isso foi mágico, mamãe. Podemos voltar semana que vem? Ela concordou com a cabeça, percebendo que a ideia de dar-se e dividir experiências de fé estava começando a moldar não apenas a vida dos outros, mas a deles também. Na estrada de volta, Maria olhou para o céu e sentiu lágrimas de alegria escorrendo. Obrigado, Senhor, por me lembrar que o milagre acontece também quando nos entregamos em amor, ela sussurrou. E neste ato de entrega, uma nova certeza nasceu dentro dela, a confiança de que, independentemente das incertezas que cresciam ao redor, eles estavam sendo guiados. E assim, Maria entendeu de maneira mais profunda que a jornada não se tratava apenas de receber milagres, mas de ser um instrumento e parte de um plano maior. Cada tempestuoso desafio seria um meio de descobrir a verdadeira grandeza de Deus. Nesse dia, Maria e Lucas não apenas se aproximaram do Senhor, mas também reforçaram os laços do amor e da fé entre eles e a comunidade. Quando chegaram em casa, emaranhados em abraços e risadas, Maria sabia que a dúvida havia virado um combustível em sua vida, uma ponte que os conduziu a experiências ainda mais intensas. A calmaria que se seguiu era um prenúncio do que estava por vir. E com um coração cheio de expectativa, Maria fez uma promessa a si mesma. Não importava o que aconteceria, ela se manteria firme na fé.
Juntos, eles perceberiam que o verdadeiro milagre estava não apenas em ser curado, mas em viver em resposta às histórias de transformação que Deus havia ainda por escrever em suas vidas. A sequência das bênçãos e desafios ainda não tinham acabado. O que Deus tinha reservado ainda estava por vir. Maria sentia que a vida se abria diante deles, repleta de possibilidades e milagres. E ao entardecer daquele dia, ao olhar para as estrelas que começavam a pontilhar o céu, Maria se perguntou: qual seria o próximo grande passo dessa jornada? O céu parecia sussurrar: espere e veja, há muito mais por vir. E agora, se você se identificou com esta história e deseja acompanhar mais do que Deus tem a revelar para nós, inscreva-se imediatamente no canal. Você precisa estar por dentro das próximas histórias exclusivas de fé que vem por aí. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo a espalhar a palavra e a mensagem de esperança. Comente suas experiências e reações sobre este final. Queremos ouvir seu testemunho e fé. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação divina. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de fazer isso.